Agora, vamos criar as vistas 2D, tá? Por enquanto a gente ainda não criou o conjunto de canetas, mas mesmo assim a gente pode criar as vistas e depois atribuir as canetas que a gente criar para essas vistas. Então, nós vamos ir selecionando pavimento por pavimento, né? E a gente vai vir aqui nesse mapa de vistas e criando essas vistas. Então, você pode criar, se quiser, um nome personalizado, mas em geral o pavimento térreo já é um nome bastante razoável, assim. E aí você vai criar uma combinação de vegetais. Caso você queira que algum elemento que você modelou, que está visível em planta, não apareça na vista que vai ser inserida no layout, na prancha, aí você teria que criar uma combinação de vegetais, que já foi explicado num vídeo anterior. No caso, assim, na planta, um dos elementos que talvez vocês tenham que desligar na combinação de vegetais de uma, né, nesse caso, seria vigas, porque em geral nós não representamos as vigas em planta. A não ser que seja uma viga que esteja aparente, e aí você só mostraria ela como uma projeção. Em caso contrário, ela pode poluir bastante o projeto desnecessariamente, porque seria algo que não estaria realmente visível e não se costuma representar. Então, teria que analisar caso a caso, né? Mas, a princípio, você poderia, caso você tenha alguma viga aparecendo na planta e ela não é uma viga aparente, então o ideal seria que você criasse uma combinação de vegetais onde as vigas estivessem apagadas e atribuísse essa combinação aqui na planta, né? A escala você pode, no caso, teria a opção 1 para 75, ou se quiser colocar 1 para 75 também. Aqui, em geral, por enquanto não há necessidade de modificar nada, depois a gente pode vir aqui e colocar um conjunto de canetas específico, né? Depois a gente vai trabalhar com isso. E é isso, por enquanto. Então, nós criamos o pavimento térreo, apareceu aqui, e você pode fazer o mesmo procedimento para todas as plantas, tá? Que estão aqui, e para os cortes e para as elevações também. Então, no corte, vamos ver esse corte aqui, tá? Nos cortes, em geral, o que a gente sugere que vocês façam é criar um vegetal, uma combinação onde os móveis não apareçam, a não ser móveis fixos mesmo, assim, hidrossanitário, por exemplo. Mas esses móveis que não pode estar, um dia pode estar aqui, outro dia pode estar lá, eles vão poluir muito o desenho, eles vão chamar muita atenção. E em vez de chamar atenção para os elementos que são fixos, a gente acaba vendo mais os móveis, porque eles têm muitas linhazinhas acumuladas. Então, o ideal mesmo é que vocês ou desliguem ou deixem numa linha cinza bem fininha, tá? E essas linhas aqui, conforme eu tinha mostrado no vídeo anterior, vocês podem deixar elas só para visualização, né? Clicando aqui em definições de corte, aqui nos níveis de piso, em vez de deixar a visualização em impressão, você deixa apenas visualização, porque ele também polui um pouco o desenho, tá? Não, ele, em geral, não vai contribuir tanto, assim. Isso. E na elevação, então, por exemplo, a elevação número 1, ó, aqui, por exemplo, eu tenho umas árvores em 3D, tá? Que são essas árvores aqui, que em elevação elas estão aparecendo como algo preto. Isso realmente não, com certeza, não vai ajudar em nada. Então, o ideal seria que a gente criasse um conjunto de vegetais para essa elevação onde essas árvores em 3D estivessem desligadas. E eu posso aqui acrescentar outros elementos para humanizar um pouquinho essa fachada, né? Eu posso vir aqui em objetos, com duplo clique, por exemplo, escolher uma árvore. E essas árvores aqui, porque você tem 2D e 3D, essas árvores 3D, elas são um pouco super detalhadas, e aí nem sempre vai ficar bom. Ela vai acabar também desviando a atenção para a árvore ao invés de chamar a atenção para o projeto. Então aqui a gente pode experimentar algumas árvores, né? Por exemplo, essa aqui. Você tem
o tipo de árvore que você pode escolher, e depois na representação 2D você pode escolher se você quer colocar ela em elevação, você escolhe elevação simbólica. Se você quiser colocar ela em planta, você escolhe vista superior simbólica. Aí tem algumas opções, tá? Então, como eu estou em elevação, eu vou escolher elevação simbólica. Eu posso depois ver as canetas, por enquanto a gente não vai mexer muito nisso. Desculpa, elevação simbólica, né? Então, eu escolho uma elevação simbólica. Vou escolher uma árvore, por exemplo, a tipo 2. Ok. E agora eu posso inserir ela aqui nessa elevação. Daí, ela veio caída, né? Então, nós vamos ter que girar ela. E posicionar em um lugar que não tape muito o projeto, né? Mas, por exemplo, aqui, por exemplo, eu poderia tentar colocar ela mais no meio e aí em Ctrl+T vamos ver se a gente consegue deixar essa trama de fundo, essa caneta do fundo da trama, a gente pode botar ela transparente, né? Que seria 0. E aí, ó, ela já vai ficando um pouquinho mais, daí com um tom de cinza, enfim, a gente tenta não... dependendo do projeto, que pode ser que o projeto seja próprio dele, que as árvores fiquem na frente, que esse projeto ele seja algo discreto, e isso realmente o Mies van der Rohe, nesse projeto, ele gostaria que quando a pessoa estivesse caminhando pela calçada, ela não visse tanto muro, ela visse mais árvores, vegetação, né? Seria uma das ideias do projeto. Então, nesse caso, a gente pode até tapar um pouquinho a parede sem problemas. E também podemos dar uma ideia de senso de escala, inserindo pessoas. Aí tem contornos de pessoas. Vamos tentar achar aqui um contorno que seja interessante para o projeto. Por exemplo, eu vou colocar esse contorno aqui. Ok. Tá. E aí, de novo, ela vem nessa posição, a gente vai ter que girar. E também a gente pode especificar, se a gente não quer que ela apareça nessa cor preta, a gente quer algo um pouco mais transparente, um pouco mais cinza. Tudo isso pode ser feito, a gente pode configurar as canetas, quer dizer, as canetas mais adiante, mas as tramas, né? A gente poderia deixar algo um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, discreto. Por exemplo, aqui nós temos uma trama sólida, caneta da trama, caneta de fundo da trama. De repente, se a gente colocasse um tom de cinza e ver o que acontece. Mas aqui eu não recomendo que vocês mexam muito agora, tá? Inclusive, a gente até poderia tirar essa trama e ver o que acontece, né? Ó, ficou transparente. Ou botar um tom de cinza, mas por enquanto, como a gente ainda não fez o conjunto de canetas, não dá pra querer, assim, mexer muito nisso, né? Mas, enfim, você pode já dar uma humanizada, inserir alguns elementos de contexto. E no momento que for terminando, né? No caso aqui a gente vai... Só para uma ilustração eu vou... Nesse vegetal eu vou esconder, né? Clicando com o botão direito do mouse. E para já ter uma ideia mais ou menos de como ficaria. E aí você, no momento que vai finalizando, vem aqui de novo. Vai sempre se repetir esse ciclo, né? No mapa de vistas. E salvar vista atual. No caso vai ser essa elevação número 1. Você vai criar a combinação de vegetais apropriada, né? Definir a escala e conjunto de canetas mais adiante nós o faremos. E criando, e vai salvando ali. Se por acaso você, por algum motivo, no caso, esqueceu de alguma configuração ou quer mudar ela, você seleciona, né? A vista que você quer mudar, vem em definições e vai aparecer de novo a mesma janela, você faz a alteração que for necessária e ok. Então, lembrando que se você mudar o projeto, tá? Suponhamos que essa porta aqui, em vez de ser aqui, ela é um pouquinho mais para cá. Automaticamente, a elevação, ó, você viu? Ela muda. Então, você não precisa ficar salvando cada vez que você fizer alguma alteração no projeto, tá? Eu vou voltar. Não precisa fazer nenhuma alteração. Ela vai automaticamente atualizar, mesmo que depois que você já tenha colocado ela lá na prancha. Não tem problema nenhum, tá?
Então, todos esses desenhos, na verdade, o que a gente está enxergando aqui não são linhas, não são. Isso aqui é uma vista desse objeto que é algo 3D. Né? Então, na verdade, isso aqui é como se fosse uma câmera que está filmando esse modelo. Então, você muda alguma coisa aqui, imediatamente nós vamos ter o resultado nessa vista. Então, quando a gente começa a finalizar os desenhos, né, na verdade a gente está chegando nas etapas finais, né, vão começar alguns detalhes que a gente vai começar a perceber que vão precisar de certos cuidados. Por exemplo, aqui, ó. Mas isso aqui já mesmo que a gente ainda não tenha a espessura real da linha ligada, já dá para perceber que, por exemplo, você está com um elemento secundário, que é essa. Peraí que eu vou ter que clicar com alternância. Com esse objeto que é uma banheira, no caso, e ele está em cima, tá até em cima da parede, mas enfim, ele tá mal posicionado, né? No caso aqui, tá, vamos colocar dessa maneira. Então, mas mesmo assim, ele tá em cima da parede, né? Então, na realidade, a parede deveria estar em cima dele, porque tá na ordem de visualização. Devia estar na frente, na verdade, acho que seria o termo mais correto. Porque senão essa linha aqui, que é uma linha mais fina, vai se sobrepor à linha mais grossa da parede depois. Então, a gente pode selecionar a parede e com o botão direito, ordem de visualização, passar para frente. Então, agora, conforme a gente vai terminando, a gente vai poder começar a prestar atenção nesses detalhezinhos, ver qual que é a linha que está na frente, qual que é a linha que está atrás, começar a perceber se tem alguma sobreposição de elementos. Ó, por exemplo, aqui o selo ficou mal posicionado, ele podia estar mais centralizado, né? Então, eu vou tentar achar a zona e vou mover esse subelemento da zona, que é o selo, e vou posicionar ele um pouquinho melhor. Agora eu vou começar a fazer esses ajustes finos, assim.